Bom, eu sou a Graziella, sou fundadora da Tuga. A Tuga é uma nova forma de vestir bebês, né? Então ela propõe que por meio do aluguel, você, ao invés de comprar as roupas do seu bebê, você utilize aquelas roupas pelo tempo que elas servirem. E aí depois disso você devolva elas pra gente e essas roupas possam passar para uma nova família e viver uma nova história. A Tuga ela começou em 2019. No início dela, antes da Tuga começar, né? Minha ideia era ter uma marca de roupas infantis. E aí quando eu comecei a estudar como eu poderia produzir essas roupas, fui estudar modelagem, fui estudar costura, eu entendi o tanto de rejeitos que saíam a cada produção de uma peça, por menor que fosse, né? E aquilo foi mexendo comigo e eu entendendo que não era aquilo que eu queria ter como uma empresa, né? Se eu fosse para começar algo do zero, não era aquilo. E aí a partir disso eu comecei a procurar modelos que fizessem mais sentido para mim. E aí eu fui parar numa palestra com alguns professores da UFC. Foi uma palestra sobre rejeitos têxteis na indústria da moda. E aí foi ali que eu conheci uma primeira iniciativa que trabalhava roupas de bebê de outra forma, por meio justamente de um modelo de assinatura e de locação dessas roupas. Naquele momento aquilo deu um estalo para mim, que eu conheci, mas não comecei de imediato. E continuei procurando, até que de novo veio esse questionamento de se já existe tanta roupa no mundo, por que a gente vai produzir mais roupa? Enfim, outros modelos foram aparecendo de fora do Brasil, né? E isso foi ampliando o meu universo de possibilidades e do que eu podia construir aqui. Então, vi empresas tanto que alugavam, quanto que assinavam, quanto empresas que reparavam roupas. Então, pegavam roupas de marcas, faziam um reparo e colocavam essas roupas à venda. E eu fui entendendo o cenário que a Tuga poderia existir e não precisando produzir novas peças. Então, quando eu entendi que eu não precisava produzir do zero, que eu podia pegar roupas que já existiam e dar uma nova vida, aquilo fez sentido para mim. Nesse movimento, né, eu comecei com ela de fato em 2019, né, foram quase 2 anos ali estudando para começar. Em 2019 eu comecei e aí de lá para cá foram várias fases, né? Então a Tuga começou de um modo bem íntimo, digamos assim, que eu ia na casa das pessoas, levava as roupas que eu tinha, elas escolhiam. Então ali foi um momento de conhecer muito bem o universo que eu estava entrando, porque também era muito novo, né? Esse momento da mãe vivendo ali um puerpério com um nenezinho, como que era a vida daquela mãe ali naquele momento. Então isso tudo foi fazendo com que eu conseguisse conhecer minha cliente. Depois disso eu comecei a participar de feiras e aí final de 2019 entrou 2020, veio a pandemia e aí tudo isso de feiras e ida na casa das pessoas teve que se transformar. E aí nesse momento eu comecei a digitalizar a Tuga, então foi quando ela ganhou um site que facilitava também a escolha das pessoas, né? Porque até então, tirando esse modelo de ir na casa das pessoas, eu mandava fotos pelo WhatsApp, as pessoas escolhiam o que elas queriam e aí com o site isso foi um movimento de tornar mais fácil esse dia a dia da família. Passamos por esse momento pandêmico, né, adaptando vários processos, desde a forma que essa roupa chegava na casa das famílias, o fato das pessoas não poderem sair, né, nem ir ao correio para levar as roupas, então como a gente ia fazer esse retorno das roupas, todo esse processo foi sendo transformado. E aí depois de um tempo eu passei a vender algumas roupinhas também, entendendo que isso poderia ser um modelo mais comum para as famílias, já que as pessoas estão mais adaptadas a comprar e que também era uma demanda, porque é uma fase que as pessoas as mães estão com uma transformação muito grande na vida e que isso poderia se encaixar de um jeito melhor. E aí assim foi caminhando a Tuga até agora, nesse momento meio fim de pandemia, que ainda não é tão bem e que tá tudo se ajeitando. O primeiro que todo mundo me pergunta é a questão do preconceito com a roupa que já foi usada, se isso é o principal desafio. Hoje eu acho que não é. Diferente das roupas de adulto, as roupas de bebê se tem uma cultura, principalmente aqui no Brasil, muito forte de troca das roupas, né? As famílias doam roupas, segura de um primo para outro primo, de um irmãozinho para outro irmãozinho, e isso já tem esse giro. O que eu senti muito forte, que é uma coisa que a gente só entende quando a gente vai olhando mais para dentro desse cliente, é um momento que a minha cliente está vivendo quando eu ofereço o meu serviço. Então eu tenho uma mãe que a vida dela está completamente transformada, então ela está numa fase que ela se vê muito sozinha, que ela perde a referência de quem ela é, que ela deixa de ser ali uma mulher para se tornar uma mulher mãe, e a partir disso ela recebe inputs de todos os lados, muita gente falando o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, e mesmo que sejam coisas boas, muita informação chegando e com muita insegurança. Ela está no momento que ela precisa tomar muitas decisões o tempo inteiro e que eu proponho uma nova decisão. Isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que recebe isso muito bem e embarca nesse desafio, pessoas que têm uma rede de apoio maior, no sentido, às vezes é só um companheiro ou uma companheira que sejam mais presentes na criação do nenê, isso já transforma. Quando a mulher se vê muito sozinha, para ela aquilo é
mais uma demanda, porque ela precisa se preocupar com o que ela vai fazer com aquela roupa. Então, se aquela roupa vai estragar, se vai manchar, qual é o dia de devolver, qual é o dia de pensar em escolher as novas roupas, se ainda tá servindo, se não tá, se tá valendo a pena, né? Enquanto isso, todas as vozes estão ao redor dela falando mil coisas. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é que se tem muita roupa no mundo, as pessoas recebem muitas roupas. Eu recebo muita mensagem assim, eu queria tanto usar, mas eu ganhei tanta roupinha que eu não vou precisar. E aí a pessoa já tá no dia a dia, ela já, então eu tô precisando de uma calça, eu vou lá e compro mesmo, eu já ganhei essas outras coisas. Como se já tem tanta roupa, ela já vai no mais fácil. Ali que é pra ela já é ir comprar o que ela precisa pra complementar aquilo e pronto. Acho que esse é um dos pontos. Eu acho que o modelo do negócio em si também, assim, porque quando eu comecei, eu fui entendendo a dimensão do que é esse modelo, né? Quantas pessoas precisam para executar todas as funções. Então, eu tenho ali, né, desde uma pessoa para oferecer esse serviço, né, fazer toda a parte de comunicação, de venda, mas tem todo um bastidor gigante que é de higienização, manutenção, entrega, tudo que isso exige, fora toda uma questão de gestão do estoque. Quantas peças eu preciso, o que eu tenho, o que eu vou trabalhar nessa próxima estação, porque por mais que a gente queira desapegar dessas coisas de coleção, mas a gente tem o verão chegando e a pessoa vai querer mais roupinha de verão. O que eu tenho de verão, né? Eu tenho uma quantidade legal. Essa manutenção desse estoque também, eu acho que é um grande desafio. Acho que as pessoas estão cada vez mais tocadas pelo tema, né, da sustentabilidade. Isso está chegando muito forte dentro das nossas casas, né? Então a gente está precisando repensar nosso consumo. Acho que a gente ainda está numa fase de estar um pouco perdido de como agir, mas eu acho que tem o desejo e a vontade já começaram a florescer. A pessoa já tem um entendimento, mas eu acho que sair do modus operandi, eu acho que ainda é a parte mais difícil, sabe? Entender como encaixar isso na vida e executar, eu acho que é a parte mais complicada. Eu acho que entender, compartilhar. Eu sempre brinco, né? Eu falo, nossa, se eu ganhasse R$1 por cada pessoa que elogia a minha ideia, eu tava milionária. Porque todo mundo fala, nossa, que legal, nossa, realmente, né? Beber perde roupa muito rápido, nossa, faz todo sentido. E faz. E a pessoa vê que faz, mas na hora que ela vai colocar dentro da casa dela, ela entende que, tá, mas não é igual. Então eu acho que tem esse movimento, assim. E eu acho que também tem um lado de que, como tem um mercado falando pra ela que ela pode comprar uma roupinha sustentável, isso já tá mais palpável pra ela. Talvez seja mais, não vou alugar, mas tô comprando essa daqui que é sustentável. E que às vezes ela também não vai muito atrás pra saber o quão sustentável é aquilo, o que é aquilo. Vai numa solução ali que já é mais conhecida, mais fácil e que tá tudo bem. Não é um problema. Eu só acho que faz parte dessa transição, assim, que a gente tá vivendo com milhares de informações e que eu não sei pra onde a gente vai caminhar, mas eu acho que talvez seja parte dessa trajetória, sabe? Que a gente tem que viver, assim. Acho que, bom, a Tuga, ela nasceu bebendo muito dessa fonte, né? Quando eu vi o que propunha a FC, foi quando eu falei, nossa, como colocar isso em prática, sabe? Mas eu acho que coisas que vieram, assim, novas, de vários sentidos, eu acho que a parte do imaterial foi muito forte, assim, sabe? De entender o que eu tava entregando ali, o que eu ofereço ali. Eu acho que isso foi uma das coisas, assim, que eu entendi mais, onde que aquilo entrava no dia a dia, assim, sabe? Como é difícil passar isso pra fora, sabe? Porque são tantas coisas que parecem banais que a gente faz no dia a dia, mas que dão todo o significado, né? Daquilo chegar de tal forma. Então, a forma como eu cuido de uma roupinha, a forma como a gente pensa, como aquela peça, ela não vai ser descartada na hora que eu recebo, a gente vai costurar, vai ser um pontinho, mas às vezes aquele pontinho vai fazer a diferença para aquela peça não abrir quando a mãe estiver usando, porque, ela vai estar usando aquela roupinha e cai o botão, é uma decepção muito grande ali naquela hora. Então, como isso no dia a dia, na relação com as famílias, então, entender o valor que tinha a minha troca com elas, de às vezes só perguntar para ela, você quer que o motoboy suba ou ele pode deixar na portaria? E para ela aquilo faz toda a diferença, sabe? Porque ela tá com um nenê de colo e ela me fala, olha, ele pode subir, só não pode tocar a campainha, porque ele acabou de dormir. São coisas que são muito pequenas que a gente só vai entendendo depois. Um dos pontos também foi a questão do regional, assim. Acho que isso é uma das coisas que é difícil ainda. No Rio eu não tenho muitas marcas que fornecem as roupinhas pra Tuga. A maior parte são de longe, então eu acho que trabalhar essa parte de território, assim, eu acho que foi uma das questões, pensando
pensando para fora, assim, pensando em fornecedor, eu acho que é uma das questões, mas também, ao mesmo tempo, de fortalecer minha rede aqui, de focar nas famílias do Rio, entender mais, porque também é isso, né, como a gente mora num país muito grande, tem diferenças de clima muito diversos, assim, isso ajudava até no meu estoque, eu não preciso ter um monte de roupa de frio, sendo que no Rio não faz tanto frio. Outras iniciativas de locação foram se desenvolvendo. No Rio Grande do Sul, elas já estão mais focadas em roupas mais quentes, porque faz todo sentido para lá. Isso são coisas assim que foram fazendo sentido. O que fica assim de principal foi, não é uma solução pronta, não te traz um bloquinho de coisas que você tem que fazer na sua empresa para que dê certo, mas dessa construção aos poucos e coletiva, assim, sabe? Com cada cliente, com cada fornecedor, também não ser uma construção, não é uma solução, com esse fornecedor vai ser assim, a partir daqui todos vão funcionar desse jeito. Não, de entender que com cada relação seria um universo. E isso é um desafio, né? Porque a gente quer padronizar tudo, mas ao mesmo tempo acho que foi importante ter essa visão, assim, sabe? Acho que para além da FC e da Tuga, para a vida, de entender esse modo de se relacionar com as pessoas, com o nosso dia a dia, assim, sabe? Eu acho que isso é uma dos legados, assim, de FC. Acho que essa trajetória toda com a FC foi ajudando a entender a complexidade que a Tuga tem. A construção de cada um desses pontos, ela exige muito, né, de conexões e de uma cooperação. Por exemplo, eu comecei a Tuga sozinha. Como eu comecei e nesse movimento todo, sem uma rede, pensando a empresa como algo maior, que fosse além de mim, eu acho que isso é um grande ponto de reflexão mesmo, sabe? Que eu acho que para outros negócios e que eu acho que é um grande desafio, né? Porque muitas empresas começam com uma pessoa, com uma ideia e depois ao longo do caminho a gente vai tendo uma curva de aprendizado e que a gente vai entendendo mais o que a gente pode fazer, o que a gente precisa de outras pessoas. E a grande dificuldade eu acho que é encontrar os melhores formatos para trazer a colaboração de fato e a cooperação dessas pessoas. Eu acho que até esse é o ponto, assim. Para mim, uma das grandes dificuldades era entender como outros atores, como a gente fala na FC, poderiam cooperar com a Tuga, sabe? Seja dentro de de um conselho, mas a dificuldade mais do dia a dia mesmo, de braço, de prática, como isso poderia acontecer para tornar ela viável mesmo, sabe? Economicamente falando também, né? Como isso poderia vir das famílias, como isso poderia vir das marcas, parceiras, enfim, pensar nesse cenário como um todo. Então, ao longo desses 3 anos eu fui entendendo esse tamanho que a empresa precisava, entendendo que ela não cabia só em mim, né? Que ela precisa de algo maior e que agora eu não tenho as ferramentas para chegar nesse lugar. Então, minha decisão agora é dar uma pausa para entender o que é necessário, para onde vai, até o mercado em si, para onde ele vai caminhar, né? A gente está vindo de uma pandemia, de um movimento de muita transformação, para entender o que é possível, assim. Então, assim como a gente falou, né? A solução não vem pronta, ela também não é rápida, e para entender que é com o tempo também que a gente vai chegando. Eu acredito muito nesse modelo. Eu torço muito para ver lá na frente várias iniciativas como essa, sabe? A partir dessas construções, dessas trocas, de como a gente pode colaborar, né? Às vezes não vai ser uma Tuga com aluguel de roupa de bebê, vai ser outro formato, porque a gente vai entender que roupa talvez não seja o principal ponto, vai ser outro ponto. Enfim, eu acho que faz parte de um aprendizado coletivo, assim, maior, sabe? Acho que um pouco dos aprendizados da FC, dessa trajetória da Tuga, vão se compilando, até mesmo numa possível pausa dela, por entender que os caminhos talvez tenham que ser outros para chegar num objetivo maior, assim.